O homem que a guerra não conseguiu matar. A biografia real do soldado mais ferido da história. A história está repleta de homens que lutaram por dever, por medo ou por obrigação. Mas existem casos raros, quase desconfortáveis, de indivíduos que pareciam lutar por algo muito mais profundo. Não por glória pública, não por recompensas, mas por uma atração íntima e silenciosa pelo próprio conflito. Adrien Carton de Wiart pertence exatamente a essa categoria. Sua trajetória atravessa o fim do século XIX, 2 guerras mundiais, conflitos coloniais, revoluções e jogos diplomáticos globais. E em cada um desses cenários, a guerra não apenas o encontrou, ela o moldou. Poucos personagens da história militar levantam uma pergunta tão perturbadora logo no início. Como explicar um homem que, mesmo mutilado, ferido repetidas vezes e marcado por cicatrizes profundas, insistia em voltar ao campo de batalha? Não se trata apenas de coragem. Existe algo mais obscuro escondido por trás dessa obsessão. Histórias como essa não aparecem em livros comuns, e é por isso que acompanhar o enigma global faz diferença para quem busca entender os conflitos e personagens que a história oficial costuma suavizar. Adrien nasce em Bruxelas, em 1800, dentro de uma família aristocrática cercada de influência, poder e silêncio. Oficialmente, seu pai era um advogado e diplomata belga de grande prestígio. Oficialmente. Desde cedo, rumores percorriam os círculos mais fechados da elite europeia, sugerindo que sua verdadeira origem poderia estar ligada diretamente ao rei da Bélgica. Nenhuma prova foi apresentada. Nenhuma confirmação jamais veio a público. A única pessoa que poderia esclarecer essa verdade morre quando Adrien tinha apenas 6 anos. Com ela, qualquer resposta desaparece. O mistério passa a acompanhar sua vida desde a infância. Após a morte da mãe, o pai se casa novamente e decide que o futuro do filho deve seguir um caminho previsível: direito, diplomacia, influência política. Adrien é enviado para a Inglaterra para estudar em um internato de prestígio ligado a Oxford. A intenção era clara: prepará-lo para os salões do poder, não para os campos de batalha. Mas é justamente nesse ambiente rígido e elitista que nasce uma obsessão inesperada. Enquanto seus colegas se dedicavam às leis e tratados, Adrien mergulhava em relatos de campanhas militares e batalhas históricas. Para ele, a guerra não era apenas um evento político. Era uma experiência total, extrema, definitiva. Quando a Segunda Guerra dos Boeres explode no sul da África, ele enxerga ali a primeira oportunidade real de romper com o destino que haviam traçado para ele. Os obstáculos eram evidentes. Adrien tinha apenas 19 anos, não atingia a idade mínima para o alistamento e sequer era cidadão britânico. Para a maioria das pessoas, isso encerraria qualquer tentativa. Para ele, era apenas um problema administrativo. Adota um nome falso, altera a própria idade e se apresenta como voluntário. O Império precisava de soldados e não fazia muitas perguntas. Pouco tempo depois, ele estava a caminho da África do Sul. A guerra real não se parecia em nada com os livros. Trincheiras improvisadas, lama constante, arame farpado, explosões e morte sem heroísmo. Ainda assim, Adrien sente algo inesperado. Não medo, não repulsa, mas uma estranha sensação de pertencimento. Durante uma ofensiva, percebe que o avanço britânico está travado por defesas inimigas. Decide agir por conta própria e pede permissão para correr até o arame farpado e removê-lo sozinho. O comandante recusa e o chama de imprudente. Pouco tempo depois, atiradores inimigos o acertam no abdômen e na virilha. Adrien sobrevive, mas fica gravemente ferido. No hospital, sua identidade falsa é descoberta. O jovem soldado é enviado de volta à Inglaterra assim que se recupera. Para os colegas de Oxford, ele retorna como uma figura quase lendária. Para ele, a experiência foi frustrante. Pouca ação, pouco caos, pouca guerra. Decide permanecer no exército e é enviado para a Índia, onde o serviço é burocrático e entediante. Sem grandes conflitos, ocupa o tempo treinando o corpo, caçando e aguardando a próxima oportunidade. Após 8 anos servindo a coroa, Adrien finalmente se torna cidadão britânico. Agora não existem mais barreiras legais. Quando o mundo começa a caminhar para um conflito de proporções inéditas, ele se prepara. Mas o destino, mais uma vez, o testa.
Em 1914, enquanto a Europa se aproxima da guerra total, Adrien é designado para a Somalilândia Britânica, um teatro colonial considerado secundário. Camelos, deserto, combates esporádicos. Para ele, uma decepção. Mesmo assim, ele avança para a linha de frente. Em um confronto direto com guerreiros derviches, aproxima-se tanto do inimigo que poderia tocá-los com uma bengala. O resultado é imediato. 2 disparos no rosto. Um atravessa o olho, outro atinge a orelha. Adrien sobrevive, mas perde o olho para sempre. Aqui, a lógica comum deixa de funcionar. Para ele, a mutilação não representa um fim, mas uma oportunidade. Um oficial experiente, ferido em combate, agora possui o argumento perfeito para solicitar transferência para a guerra na Europa. O alto comando hesita. Um oficial com tapa-olho não transmite boa imagem. A solução proposta é simples: um olho de vidro. Adrien aceita, assina os documentos e, no caminho de volta, remove o olho falso e o descarta pela janela. O tapa-olho retorna ao rosto. Ele sabe que a guerra não se vence com aparência. Na França, durante a Primeira Guerra Mundial, Adrien encontra o cenário que sempre buscou: trincheiras intermináveis, artilharia constante, morte em escala industrial. Enquanto os soldados se abaixam durante os bombardeios, ele permanece em pé, quer ver, quer sentir. Em um ataque, uma explosão o lança ao chão junto com seu oficial adjunto. Ao se levantar, vê uma mão decepada ao seu lado. Reconhece a luva. O homem que estava ali segundos antes já não existe mais. Em outra patrulha, corpos inimigos surgem posicionados de forma estranha. Ele reconhece a armadilha. Ainda assim, avança. O ataque acontece. Adrien é atingido novamente. Sua mão esquerda é atravessada por uma bala. Os dedos ficam pendurados, presos apenas por pele. Fragmentos do próprio relógio se alojam no braço. Após anos de tentativas médicas fracassadas, ele exige a amputação completa. Com um olho e uma mão a menos, retorna ao fronte. Na Batalha do Somme, um dos confrontos mais sangrentos da Primeira Guerra Mundial, Adrien lidera ataques sobre fogo intenso. Em julho de 1916, conduz suas tropas contra uma das posições alemãs mais fortificadas. Combate atirando, lançando granadas e incentivando os soldados exaustos. Ao final do dia, quase todos os oficiais ao seu redor estão mortos ou feridos. Em meio ao caos, é atingido novamente. Uma bala de metralhadora atravessa a parte posterior de sua cabeça. Ele sobrevive, contra qualquer lógica. Passa semanas no hospital e recebe a Victoria Cross. Se essa história já parece absurda demais para ser real, apoiar o Enigma Global é a forma mais simples de garantir que relatos extremos da história continuem sendo revelados. A medalha não o satisfaz. Ele retorna ao combate. Em Passchendaele, é atingido no quadril. Em Cambrai, quase perde a perna. Em Arras, leva um tiro no ouvido restante. Médicos e comandantes insistem para que se afaste. Ele ignora. Em um hospital, um clérigo tenta consolá-lo dizendo que a situação poderia ser pior, citando um soldado que havia perdido um olho e um braço. Adrien responde com ironia. Esse soldado era ele mesmo. Com o fim da guerra, a vida civil lhe parece vazia. Ele se muda para a Polônia, um país cercado por conflitos emergentes. Luta contra soviéticos, ucranianos e forças rivais em disputas regionais. Sobrevive a um acidente aéreo, a ataques ferroviários e a emboscadas armadas. Quando finalmente se aposenta, passa anos caçando diariamente, como se tentasse substituir o ritmo da guerra. Mas o século XX ainda não havia terminado com ele. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Adrien escapa por pouco da invasão da Polônia. Aos 60 anos, retorna ao serviço ativo. Participa da campanha da Noruega, critica duramente o preparo das tropas aliadas e, mais tarde, é enviado para uma missão diplomática na Iugoslávia. O avião cai. Ele sobrevive. É capturado pelos italianos e passa anos como prisioneiro de guerra. Tenta escapar 5 vezes. Na última, consegue por alguns dias até ser recapturado. Após o conflito, atua como representante britânico na China. Participa das cerimônias formais de rendição do Japão e observa o nascimento de um novo mundo, marcado por tensões ideológicas. Finalmente, aos 67 anos, se aposenta definitivamente. Morre aos 83, de forma tranquila, após uma vida que desafiou qualquer noção comum de sobrevivência. O Enigma Global existe para revelar personagens, decisões e conflitos que a história oficial prefere suavizar. E quem acompanha o canal faz parte dessa investigação contínua. Em sua autobiografia, Adrien deixa registrada uma frase simples, direta e profundamente perturbadora. Francamente, ele gostava da guerra.